Pessoal, será que o Luffy vai derrotar o Kizaru agora que ele entrou no modo Nika? O que será que vai acontecer com o Kuma e tudo mais? Vamos analisar as partes mais importantes do capítulo 1092 de One Piece. Então, bora! Fala galera, beleza? Cássio na área, está começando mais um vídeo do nosso canal e hoje é dia de mangá. Vamos analisar o capítulo 1092 de One Piece. Lembrando que a gente vai analisar as partes mais importantes aqui e esses acontecimentos vão chocar o mundo no dia seguinte. Mas por quê? A gente vai ver tudo isso agora. Mas antes, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, pois isso ajuda demais a gente. Vamos começar pelo Kuma. A gente vai começar pela parte onde o Kuma tá atacando Mary Joyce. Mas ele também lembrando o robô ancestral que atacou Mary Joyce 200 anos atrás, no passado. Ele tá me lembrando esse robô. Será que tem alguma ligação do Kuma com esse robô? Será que o Vegapunk tentando replicar alguma coisa desse robô pôs no Kuma quando tirou a humanidade para transformar ele num robô? Eu fico me perguntando isso, vendo o fato de Kuma atacar Mary Joyce igual no caso o robô ancestral no passado. E então o Kuma usa um urso choque, derrota todos os guardas ali. A gente vê os destroços indo, os guardas indo pro chão e o Akainu aparece. Primeiro ponto, temos comentar aqui, é que esse é o Kuma de verdade. Alguns ainda achavam que podia ser um pacifista ou um robô imitando o Kuma, mas não. Pela fruta que ele está usando, esse é o Kuma de verdade. E aí temos o Akainu tendo aquela conversinha inicial com ele, você não deveria estar aqui, sua memória foi completamente apagada, o que você está fazendo? E o Akainu já pula e dá um meigo no Kuma, igual ele fez com o Barba Branca ali, uma referência, tirou metade do rosto do Kuma, igual fez com o Barba Branca. O Kuma, ele viu que ele não vence o Akainu, ele sabe que o Akainu é mais forte que ele, então ele foge. E o Akainu ainda dá mais um golpe no Kuma, além de tirar metade do rosto dele antes, deu mais um golpe, parece que o Kuma perdeu o pé ali, na hora de fugir do Akainu. Então o Kuma fez o quê? A mesma coisa que ele sempre faz. Usa o poder da mão dele, da fruta dele, deu um tapa nele e mandou ele pra longe. Pra onde ele foi? A gente não sabe. Eu especulo que o Kuma foi pra Egghead. Eu especulo que o Kuma foi pra Egghead. Mas por que ele foi pra Egghead? Esse é um ponto interessante. Porque em Egghead tá todas as memórias do Kuma. A gente viu naquela sala todas as memórias das dores do passado do Kuma, tudo que torna o Kuma humano, tá em Egghead. Aquelas memórias dolorosas do Kuma, que a Bonnie, no caso, viu, ela sentiu, ela viu tudo aquilo, ela chorou, a gente viu isso no mangá de One Piece. Então, eu acredito que o Kuma esteja indo para Egghead, pois as memórias dele, parte dele, em certo ponto, tá em Egghead, e aquela ilha, em certo ponto, tá quase que sendo destruída ali, tá tendo a batalha do Luffy contra o Kizaru, tem vários capitães, tem um Gorosei, tem um caramba 4 ali para botar aquela ilha abaixo. Então, aquilo não pode se perder no meu ponto de vista. Então, eu acho que o Kuma tá indo para Egghead. Sem contar que o Kuma pode acabar fugindo junto com o bando do Chapéu de Palha posteriormente de Egghead. E ele acabar sendo reconstruído ali, parte do seu rosto, sua perna, pelo próprio Vegapunk. Lembrando que o Akainu, quando acertou um golpe no rosto do Kuma, tirou metade do rosto dele, ele falou, parece que ainda tem sangue em você, mostrando que o Kuma não é totalmente robô androide ainda. Ele é que nem a 17 e o 18, tem ainda humanidade dentro dele, tem um pouco de carne, um pouco de sangue ainda. Ele não é totalmente um robô. E então vamos passar para o outro ponto importante aqui, que além do Kuma, no caso é o Luffy Kizaru. O Luffy, ele tá no Snakeman. Por que que o Luffy tá usando o Snakeman? Muita gente perguntou isso. A resposta é simples, o Luffy também não é burro, ele tá tentando usar o golpe mais rápido dele, a forma mais rápida, que é o Snakeman, contra o Kizaru. O Luffy sabe que o Kizaru é muito rápido. Ele tentou usar o Snakeman, que é muito rápido, para tentar acompanhar a velocidade do Kizaru, mas não conseguiu, porque o Kizaru é rápido demais. A gente viu na batalha do Luffy contra o Katakuri, por mais que o Katakuri conseguisse prever o futuro, ele vê à frente assim as coisas, ele não conseguia muito bem acompanhar rapidamente os golpes do Snakeman. Ele acabava tomando um ou outro,
No caso do Kizaru, por mais que o Luffy, no caso, veja o futuro, ele não consegue acompanhar a velocidade do Kizaru, sendo o oposto da batalha contra o Katakuri. E o Kizaru, no caso, vai bloqueando os golpes do Luffy no Snakeman, que é o modo mais rápido do Luffy, e o Kizaru então pega a sua velocidade e vai para bem longe do Luffy e fala: aceleração é poder, velocidade é poder. E ele vem com tudo, dá um chutaço do Luffy, manda o Luffy para longe. Realmente é um chute estrondoso, tão forte que destrói o Vega Force 1 lá do Vegapunk, que ia ajudar o bando do Chapéu de Palha a fugir. O robô deles ali já foi pro brejo, já levou um chute, foi tudo destruído. E é interessante ver esse ponto. O Kizaru, o forte dele não é só os golpes de explosão de luz e tudo mais, mas o forte do Kizaru é realmente a sua velocidade. O Luffy vai ter que fazer alguma coisa para combater o Kizaru no quesito velocidade, sendo que no caso o Snakeman não consegue. Mas isso a gente já fala daqui a pouco. E aí temos a Bonnie no caso, tentando deter o Kizaru. O Kizaru conhece a Bonnie e fala: eu não quero machucar tantas pessoas que eu conheço. Mas a Bonnie não dá bola e leva um chute do Kizaru e vai para longe, vai bem na barreira. E aqui é um ponto para a gente teorizar que o Kuma realmente foi para Egghead. Tem a Bonnie, que é filha dele, tem as memórias dele, tem o Vegapunk, que foi quem construiu, ele transformou ele em robô, tirou a humanidade dele, pode construir as partes destruídas pelo Akainu e tentar restaurar a memória do Kuma para que ele volte futuramente como um dos comandantes do exército revolucionário e tudo mais. Então, no meu ponto de vista, sim, tem muito motivo para o que o Kuma se teletransportou de Marejoids, foi para Egghead. É o ponto mais chave aqui. Eu acho que o Kuma realmente foi para lá. E ele pode ter algo a ver com o robô ancestral ainda. Lembrando que no caso ele pode ser recriado a modelo do robô ancestral, com o Vegapunk fazendo isso com ele. A gente não sabe. É só uma referência. Depois que a Bonnie tomou um chute do Kizaru, a gente vê que os outros Vegapunk conseguiram desarmar o código da York. Eles conseguiram libertar o código ali que a York tinha posto para abaixar a barreira, para arrancar a barreira dali. Ela achou que eles não descobririam o código, descobriram, quebraram o sistema da York e a barreira agora vai para o saco. Mas o Kizaru chegaria. E aí a parte mais importante, acho que de todas as páginas, essa que a gente mais vai comentar, pois tem muito conteúdo nessa última folha. Nessa última página do mangá tem muito conteúdo. Primeira, no caso, o Luffy gigante, já no modo Gear 5, agarrando o Kizaru. Essa, no caso, é uma clara referência aos Toons americanos, lá como Tom e Jerry, Pica-Pau e muito mais. É uma cena bem clássica, a gente consegue perceber isso. Eu gostei bastante dessa referência. E um ponto interessante que a gente tem que comentar aqui, que eu achei muito legal de se ver. O Kizaru não está sendo afetado pelos poderes do Nika. A gente reparou que quando o Luffy pegou o Kaido, os olhos do Kaido saltou para fora, o do Kizaru aqui não. Muita gente falou, mas o Kizaru tá suando. Eu acho que pelas falas do Kizaru e pelo jeito que ele tá normal. Eu não acho assim que ele tá com medo do Luffy nem nada. Ele falou, finalmente apareceu o famoso, no caso, o Gear 5. Eu acho que ele tá um pouco impressionado ali, não acho que ele tá com medo. Mas uma coisa que é interessante de comentar aqui, o Luffy agarrou o Kizaru. O Kizaru é feito de luz, energia. O Kizaru, muita gente está teorizando que ele vai simplesmente se transformar em luz e sair da mão do Luffy. Temos que levar um ponto em consideração. O Luffy conseguiu agarrar um raio. Ele agarrou um raio, gente. Um raio, em certo ponto, é meio que parecido em algumas características com o Kizaru. O raio ele é feito de energia elétrica e é luz, em certo ponto também. Então, o fato do Luffy já ter agarrado um raio e agarrar o Kizaru agora é muito interessante de se ver esse ponto. Pode ser que o Kizaru não consiga fugir da mão do Luffy. Pode ser que ele consiga fugir do Luffy ali, virando energia e saindo, mas pode ser que não. Pode ser que o Luffy agarrando ele ali, ele não consiga escapar. E temos que lembrar outro ponto. O forte do Luffy que derrotou o Kaido é o modo Nika, não é o Snakeman, não é o Boundman, não é nenhuma das outras formas dele. É só o Gear 5 do Luffy que foi quem derrotou o Kaido, usando o hack do Luffy. Pois o Kaido citou várias vezes naquela referência que o hack é poder, e o Luffy concentrou todo o hack na forma do Nika, o que resultou na vitória. E aqui eu acho que o mesmo vai acontecer. A verdadeira batalha do Luffy contra o Kizaru começa agora. Tinha muita gente falando que o Luffy só ia apanhar do Kizaru e não ia ganhar. Pessoal, ele estava na forma do Snakeman. Agora é que o bicho pega. Ele já entrou na forma do modo Nika, o Gear 5.
E aqui é o outro ponto interessante. É quando literalmente os olhos do robô ancestral brilham. Quando começa a tocar o barulho dos tambores da libertação, os batimentos cardíacos do Luffy, tururum, tururum, começa a tocar, os olhos do robô brilham. E a gente se pergunta o que isso vai representar a partir de agora. Pois esse robô ancestral foi forte o suficiente para atacar Mary Joyce 200 anos atrás. E do nada ele parou, pois ficou sem energia, pelo que o Stella falou. Mas qual é a energia do robô ancestral? Será que é os barulhos da libertação, do tambor da libertação? Que é a fonte de energia para o robô ancestral? Será que o Nika, o deus do sol, é que provém a energia para ele? Se isso aconteceu há 200 anos, quando ele atacou, será que não tinha alguém que já despertou 200 anos atrás a fruta do Nika? Porque a última vez que foi despertada a fruta do Nika foi 800 anos atrás com o Joy Boy. E agora no presente com o Luffy. Porém, esse robô funcionou 200 anos atrás. Será que há 200 anos atrás alguém não estava com o modo Nika despertado da fruta? É interessante de se ver, de se fazer essa pergunta. A gente não tem uma certeza, algo para afirmar. Mas se realmente for comprovado e os barulhos da libertação são quem fazem o robô andar, eu quero ver como o Oda vai explicar a relação, porque Joy Boy foi há 800 anos atrás, o Luffy no presente, e roubou 200 anos atrás, depois de Joy Boy e antes do Luffy. Então tem que ter alguém no meio termo ali. Eu me faço essa pergunta, beleza? Então, pessoal, esse é o ponto que eu queria falar com vocês. E o ponto principal aqui é aquela folha, aquele capítulo antigo. O que surgiu no horizonte foi o navio do Yonkou Monk de Luffy. Os acontecimentos do dia seguinte causariam um tumulto ao mundo inteiro. Isso é o que foi dito nesse capítulo do mangá, nessa página, aquela página anterior. Que acontecimentos são esses? Eu consigo pensar no seguinte: os acontecimentos do Shanks derrotando o Kid, o Barba Negra derrotando o Lau, o Luffy derrotando o Kizaru, Zoro derrotando o Lucy, no caso Kuma atacou Mary Joyce, e também temos que lembrar do Garp em Hanatinoso, que ele batalhou contra o bando do Barba Negra. Então temos que vários acontecimentos grandes aí. Com certeza o Morgan tá lá ouvindo, lá o Morgans, e vai soltar tudo isso como uma bomba no jornal. Isso tudo vai chocar o mundo inteiro no dia seguinte. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreve no canal. Falou, fui!